Meu nome é Cosman e hoje tenho quase 55 anos. No entanto, o que vou contar aconteceu quando eu tinha por volta dos 18. Naquele tempo ainda morava no povoado onde nasci. Era um lugar tranquilo e pequeno, onde todos se conheciam. Cada família trabalhava no que era seu, alguns no campo e outros em ofícios que davam vida ao povoado. Eu sempre fui um jovem curioso. Gostava de sair para caminhar, me perder entre as árvores ou subir os morros que cercavam a comunidade. Havia algo nesses cenários que me trazia calma e ao mesmo tempo me fazia sentir acompanhado. Um dos meus costumes era percorrer um velho caminho de terra batida que se retorcia entre árvores e pedras. Geralmente naquele lugar eu caçava aquelas rolinhas e assava ali mesmo. Esse caminho ficava um pouco afastado do povoado e não era muito usado. Alguns o evitavam porque diziam que era perigoso passar por ali à noite. Eu não ligava. Caminhava por esse trecho em diferentes horas, mas principalmente ao entardecer. Gostava de ver o sol se esconder atrás dos morros, enquanto o ar ficava mais fresco e tudo mergulhava no silêncio. Foi nesses passeios que comecei a notar algo estranho. Em várias ocasiões, justamente quando o sol estava prestes a sumir, via passar um cavalo branco. Sempre aparecia no mesmo ponto, como se surgisse do nada. Andava devagar, com passo firme, mas o estranho era que nunca tinha alguém montado. Eu o observava com atenção, e o que mais me inquietava era que seus cascos não faziam barulho algum, como se não tocassem o chão. O animal mantinha a cabeça erguida e o olhar fixo para a frente, sem piscar nem se virar para nenhum lado. Da primeira vez que o vi, pensei que provavelmente pertencia a alguém de alguma terra grande por ali. Fiquei parado olhando até que ele se perdeu entre as curvas do caminho e desapareceu. Não o ouvi mais, nem o vi sair em campo aberto, simplesmente já não estava. Naquela noite voltei cheio de dúvidas, mas não dei muita importância. Porém, pouco tempo depois o encontrei de novo, e depois outra vez sempre no mesmo ponto, sempre com aquele andar silencioso. Com o passar dos dias, a curiosidade me dominou. Comecei a perguntar entre o pessoal se alguém conhecia algum fazendeiro que tivesse um cavalo branco parecido com aquele. Ninguém soube me dizer. Então também perguntei ao meu pai. Ele me olhou sério e disse que não conhecia ninguém com um animal assim. Depois me aconselhou a não passar tanto por aquele caminho, mas eu não obedeci. Havia algo naquele cavalo que não me deixava em paz. Às vezes eu me escondia atrás das árvores esperando que ele aparecesse. O céu se pintava de laranja e logo escurecia. Era nesse momento que ele surgia. Sua figura branca se destacava e eu o seguia com os olhos até que desaparecia de repente, como se desfizesse no ar. Lembro bem de uma tarde que virou noite. O sol já quase sumia e o céu tinha um tom avermelhado lindo, igual aqueles quadros que o pessoal pinta em cerâmica. Dessa vez decidi não me contentar em vê-lo passar de longe. Assim que o cavalo apareceu no ponto de sempre, senti um impulso que não consegui controlar. Comecei a caminhar atrás dele. O animal seguia devagar, mas sem parar, e o estranho era que nunca conseguia me aproximar mais. Mantinha sempre a mesma distância, como se soubesse que eu o seguia e estivesse brincando comigo. Cada passo me levava mais fundo no caminho, até chegar a lugares onde quase nunca tinha estado. Foi então que veio aquele cheirão. Primeiro pensei que fosse restilo, mas logo percebi que era outro odor. Um fedor de podridão, como de lixo deixado ao sol. O vento trazia direto até mim, e por momentos eu queria tapar o nariz. O cavalo seguiu até uma curva fechada, onde os galhos se entrelaçavam, formando um túnel escuro. Com o coração disparado, apressei o passo decidido a alcançá-lo. Ao virar a curva, o vi parado. O animal estava imóvel, com a cabeça reta, como se me esperasse. E foi então que percebi algo. Sentada sobre ele havia uma mulher.
Sua pele era tão branca que parecia brilhar na pouca luz que restava. Era magra à beça, como se estivesse doente. O rosto parecia colado ao crânio, com os ossos ressaltados, e os lábios eram apenas uma linha seca. O cabelo cobria parte de seu rosto, e os olhos não podiam ser distinguidos direito, mas mesmo assim me fizeram sentir enorme desconforto. O medo me atravessou de repente, e todo o meu corpo gritava para não dar mais um passo. Decidi não avançar. Dei meia volta e comecei a andar rápido em direção à minha casa. Mal tinha dado alguns passos quando ouvi algo que me arrepiou. Os cascos do cavalo soavam atrás de mim. Dessa vez, sim, eu podia ouvi-los. Entre os cascos se misturava um som de pigarro, como se alguém limpasse a garganta. Não quis olhar para trás. Apertei os punhos e acelerei o passo, mas a cada poucos segundos o pigarro voltava a soar. Minha respiração ficou acelerada e comecei a suar frio. Caminhava rápido, mas não ousava correr porque sentia que, se o fizesse, algo ia me agarrar. Até que, em certo momento, o pigarro soou bem ao meu lado, tão nítido que pensei que alguém estava colado ao meu ouvido. Virei a cabeça e não havia ninguém, mas no fundo do caminho, na penumbra, a vi. A mulher estava sobre o cavalo, com a cabeça caída de lado, como se o pescoço tivesse quebrado. Não se movia, apenas me observava de lá mesmo. O caminho parecia interminável. O sol já tinha sumido de vez e tudo estava envolto em um cinza escuro que não deixava distinguir os detalhes. Continuei avançando, inseguro, e mesmo sabendo que não devia, olhei outra vez. Dessa vez ela estava muito mais perto, quase sobre mim. Já podia ver todo o seu rosto. A pele parecia esticada sobre os ossos, igual quando puxamos com a mão. A boca torta deixava ver dentes amarelados e pontudos. O pior era o pescoço caído para o lado. O medo me fez gritar com toda a força. Senti meu corpo se desmontar por dentro e as pernas fraquejando. Saí correndo morro abaixo sem pensar, sem me importar com pedras ou galhos que me feriam. Eu só queria chegar em casa. Mas em meio à corrida ouvi algo que me destruiu. Era uma voz infantil, suave, como a de uma menina perdida no campo. No começo pensei que fosse imaginação minha, fruto do medo, mas voltei a ouvir. Não sabia o que fazer. Meu peito ardia, como se eu tivesse alguma doença séria naquela hora. Meu instinto foi correr mais rápido, mas a voz se repetiu, agora mais perto, como se me seguisse logo atrás, assim como o cavalo. Foi nesse momento que percebi que aquilo não era apenas um animal, nem uma mulher perdida, muito menos uma criança. Era algo muito mais sombrio. Mas naquele instante minha mente não conseguia processar. O terror me impedia até de pensar. Atrás de mim a mesma voz infantil agora ria. Uma risada aguda, cortante, que me perseguia. Soava tão perto que parecia que em qualquer momento ia tocar minhas costas. De repente se calou, dando lugar a algo ainda pior. A voz começou a gritar com fúria, como se estivesse zangada, como se corresse atrás de mim. Era um grito que atravessava meus ouvidos, algo que nunca havia escutado na vida. Logo depois a voz mudou de novo. O que veio foi um choro. Um choro desesperado, como o de uma criança abandonada no mato. O som me perfurava a cabeça e me fazia sentir que o caminho se fechava diante de mim. Avançava, mas não via fim. Até hoje não sei o que era aquilo. Foi o momento mais aterrador da minha vida. Eu tropeçava em pedras, arranhava as pernas nos galhos secos, mas mesmo assim não parava. Era como se tudo ao redor me empurrasse para trás, para o que vinha atrás de mim. Não sei quanto tempo corri, só lembro que em minha mente repetia sem parar que precisava sair e chegar em casa. Enfim, depois de mais uma curva, o caminho mudou. Reconheci o cruzamento com a trilha principal. Essa visão me devolveu forças e, sem pensar, me lancei morro abaixo.
Me atrevi a olhar para trás, ainda que tudo dentro de mim gritasse para não fazer isso. E lá estava. O cavalo branco seguia avançando devagar, como se nada tivesse acontecido. Ainda carregava aquela silhueta que já não parecia apenas uma mulher. Continuei correndo, quase me arrastando, até que finalmente vi a primeira casa do povoado. Sem pensar duas vezes, entrei direto no quintal. Era a casa de uma comadre de minha mãe, uma mulher que eu conhecia bem. Não bati a porta, simplesmente atravessei, porque sentia que se parasse um segundo, não sobreviveria. Os donos da casa estavam na sala e se levantaram assustados ao me ver entrar. Eu estava sem ar, em choque, incapaz de pronunciar uma palavra. Lembro da expressão apavorada deles ao me ver. Não só pela forma como entrei, mas pelo que refletia meu rosto. Depois me contaram que parecia desfigurado pelo terror. Pele pálida, lábios roxos e olhos fundos. Tentei falar, mas só consegui balbuciar. Eles me sentaram numa cadeira e me deram água. Lá fora tudo estava quieto, como se nada tivesse acontecido. Com o passar dos dias, o que me ocorreu se espalhou como gripe. Nem precisei contar, a notícia correu sozinha. Uns diziam que eu tinha encontrado um espírito do caminho. Outros afirmavam que provavelmente enlouqueci por andar sozinho no mato. Mas a verdade era que aquilo que vi e ouvi não podia ter sido inventado. Minha mãe foi quem mais se preocupou. Ao me ver naquele estado, não quis esperar e me levou até o padre João Freirote. Lembro bem de quando ele colocou a mão na minha cabeça e começou a rezar enquanto eu tentava me acalmar. Ele não fez perguntas, apenas rezou e no fim disse para eu nunca mais passar por aquele caminho. Com o tempo, amigos de meu pai que souberam do ocorrido vinham me procurar para saber como tinha sido. Alguns zombavam dizendo que os jovens rebeldes sempre enxergam coisas por aí. Mas outros me ouviam e me contavam que seus próprios pais ou avós também já tinham vivido encontros parecidos. Histórias de seres sombrios que apareciam nos morros ou nos caminhos, que seguiam as pessoas por noites inteiras e que, em alguns casos, grudavam nelas por anos. Isso era o que mais me dava medo. Não tanto o que vi naquela tarde, mas a ideia de que aquela coisa pudesse ter me seguido até minha casa, ou que ainda estivesse por perto. Por sorte, nunca mais ouvi a voz, nem vi o cavalo, a não ser em sonhos. Hoje já se passaram muitos anos, e posso dizer que vivi outras situações difíceis. Porém, nenhuma se compara àquela tarde em que vi o cavalo branco com aquela coisa montada sobre ele. Meu nome é Ângeles e sou de Cuernavaca, no México, embora tudo isso tenha me acontecido em Tijuana, cidade de onde era meu ex. Essa história aconteceu há 2 anos, e depois de um tempo pensando e repensando, cheguei à conclusão de que a situação emocional que eu estava vivendo teve um pouco a ver com o que aconteceu comigo. Tenho um pouco de contexto para que vocês entendam. A verdade é que aquela era uma época bastante difícil para mim, e eu estava passando por um momento muito ruim, já que minha família estava longe. Eu tinha me mudado para morar com meu namorado havia pouco mais de 1 ano, e tinha acabado de terminar o relacionamento. Ambos tínhamos atitudes muito nocivas, e nosso namoro se tornou tóxico com o passar do tempo. Além disso, fiquei muito isolada socialmente. Fui demitida do trabalho por uma redução arbitrária no quadro de funcionários e, para piorar, estava afundada em dívidas, com apenas o suficiente para sobreviver e alugar um quarto. A única coisa que me restava era meu carro, que também não estava em boas condições, pois tive que gastar mais do que tinha para consertá-lo na oficina. Mas quando finalmente voltou a funcionar, percebi que minha melhor opção era começar a trabalhar como motorista da Uber. Eu já estava trabalhando havia 1 mês e as coisas estavam melhorando um pouco financeiramente.
mas emocionalmente eu estava um desastre, sempre com pensamentos negativos e autodestrutivos. Vocês sabem do tipo que estou falando. Se não me engano, era 22 de dezembro. Eu estava deprimida por não poder passar o Natal com meus pais, e existe um ditado que diz que desgraça pouca é bobagem, e é muito verdadeiro. Naquela noite eu estava dirigindo nos arredores da cidade, a caminho de buscar um passageiro, quando de repente um som forte do lado de fora do carro me fez perceber que algo estava errado. Tive um pneu furado na roda traseira do lado do motorista, no pior lugar possível, dado o quanto aquele caminho era deserto. Fui obrigada a cancelar a corrida e começar a trocar o pneu. Eu sei fazer todo o processo, mas tenho 1,55 m e peso 50 quilos, então não é o trabalho mais simples do mundo para mim. Encostei o carro, peguei o macaco, a chave, o estepe e comecei a fazer a troca. Imaginem o meu estado de espírito naquele momento, e vocês vão entender por que digo que o que aconteceu a seguir foi influenciado pela minha má energia. Ao meu redor não havia praticamente nada. Era uma estrada vazia, com muita vegetação, sem carros passando, muito frio e sem nenhuma casa por perto. Por isso achei tão estranho ouvir de repente murmúrios atrás de mim. Me levantei com a chave bem firme na mão, pronta para descontar minha raiva em qualquer pessoa que quisesse mexer comigo. Não esperava que do outro lado da estrada estivesse uma garotinha olhando fixamente para mim. De repente me acalmei enquanto a observava com cuidado. Parecia que ela vivia na rua, pois estava com o rosto sujo, cabelo bagunçado e vestia roupas bem velhas. Cumprimentei com a mão, mas ela não respondeu, apenas continuou me encarando. Senti meus braços ficarem dormentes enquanto perguntava onde estavam os pais dela ou se precisava de ajuda, mas a menina ficou parada como uma estátua, me encarando, e foi aí que comecei a ficar nervosa. Pensei que talvez alguém quisesse me assaltar e estivesse usando aquela criança como isca. Cumprimentei de novo, dessa vez em voz alta, mas ela não respondeu. Ficamos nos olhando por alguns segundos, até que ouvi um carro se aproximando pela pista contrária em alta velocidade. Ele passou na nossa frente em uma fração de segundo, cortando minha visão da menina por um instante, mas foi o suficiente para que ela desaparecesse. O ar me faltou e imediatamente me virei para terminar de trocar o pneu o mais rápido possível, pois percebi na hora que aquilo não era algo natural. Enquanto isso, liguei para meus pais na tentativa de distrair minha mente do que estava acontecendo. Eles atenderam e coloquei no viva voz para poder ouvi-los enquanto trabalhava. Foi como se perceber que a menina era um espírito tivesse aberto uma porta para o sobrenatural. Comecei a ouvir mais murmúrios atrás de mim, muito sutis, mas que para mim soavam como se estivessem gritando no meu ouvido. Enquanto isso, eu fingia tranquilidade com meus pais, que me perguntavam como eu estava. Queria sair dali o quanto antes, e acho que nunca na vida troquei um pneu tão rápido. Principalmente quando ouvi minha mãe perguntar se havia gente perto de mim, porque ela ouvia vozes próximas. Menti dizendo que estava em uma rua movimentada. Terminei a ligação pouco depois e corri até o porta-malas para guardar o pneu furado e as ferramentas. Fiz o possível para não olhar para a minha esquerda, como se soubesse que havia algo ali, do outro lado da estrada, esperando que eu me virasse. Eu podia sentir um olhar sobre mim, então me mantive focada em olhar apenas para frente, até finalmente entrar no carro, ligar e acelerar. Estava me esforçando para não olhar pelo retrovisor, mas a curiosidade falou mais alto. Olhei para trás e por um instante vi a menina novamente. Desta vez sentada sobre a barreira central da estrada, me olhando enquanto eu ia embora. Essa foi, sem dúvida, uma das coisas mais estranhas que já vi. Passei um bom tempo refletindo sobre o que aquilo poderia ter sido ou por que aconteceu comigo. Nos últimos anos me tornei uma pessoa muito espiritual e, como disse, naquela época eu estava cheia de tristeza, frustração e pensamentos negativos constantes.
Lembro que minha avó me dizia que nesse tipo de evento, a energia que carregamos é muito importante, pois sem querer, podemos acabar atraindo certas coisas. Acredito que aí esteja a chave de tudo. Pode ser que o pneu furado tenha sido apenas uma coincidência, mas também foi o estopim final de um enorme mal-estar. Minha mente estava a 1000 por hora naquele momento, e isso provavelmente acabou atraindo uma entidade, ou entidades, que me acompanharam por cerca de 5 minutos na estrada. Meu nome é Josuel e sou agricultor desde que me lembro. Cresci na mesma casa onde vivo com minha esposa e meus filhos. Minha vida sempre girou em torno da terra, da colheita e do trabalho duro necessário para sustentar uma família no campo. Com o tempo aprendi que cada temporada traz seu próprio ritmo e também suas próprias dificuldades. Eu sempre busquei aproveitar o que a natureza me dava, e pouco a pouco minhas terras foram crescendo. Não tenho muito, mas o suficiente para viver tranquilo. Tenho o costume de regar minhas terras ao cair do sol. Sempre me pareceu que essa é a melhor hora, porque a água permanece mais tempo na terra e o ar fresco da noite me ajuda a não sentir tanto cansaço. Desde jovem me acostumei a fazer assim, e até hoje sigo praticando. Algumas vezes meu cachorro me acompanhava e em outras era minha esposa quem ia comigo. Ela sempre me ajudava quando as crianças já estavam dormindo ou quando não precisava terminar o jantar. Porém, na maioria das vezes eu ia sozinho, com um candeeiro na mão para iluminar o caminho. A casa está rodeada de morros e árvores que fazem sombra durante o dia. Da minha casa até a plantação de milho, há um caminho de terra que não leva mais que alguns minutos para percorrer. Mas à noite, esse mesmo caminho parece mais longo e silencioso. Eu já conhecia cada pedra e cada curva, embora não possa negar que quando o vento soprava forte ou quando a lua se escondia atrás das nuvens, me dava uma sensação estranha. Porém, eu faço disso parte da rotina. Com o tempo, a gente aprende a ignorar os ruídos do mato. O que não consegui ignorar foi o que começou a acontecer numa noite de fim de verão. Naquela vez eu estava arrumando a comporta do canal de água para que a corrente se desviasse em direção às fileiras de milho. O som da água correndo era a única coisa que eu escutava, além do canto distante dos grilos. Tudo parecia normal até que, de repente, ouviu-se um assobio bem perto de onde eu estava. Ali pensei que fosse algum pássaro noturno diferente, mas havia algo estranho naquele som. Não era um canto comum. Parecia mais que alguém estava imitando. Fiquei imóvel com o candeeiro na mão, tentando olhar ao redor. Iluminei o canal de irrigação, os sulcos e as bordas. Não vi ninguém. Não havia galhos se mexendo nem sombras entre as árvores. Tudo estava completamente calmo. O estranho foi que assim que parei de me mover, o assobio também cessou. Resolvi não dar mais importância e continuei com o que estava fazendo. Terminei de ajustar a comporta e me sentei um momento em uma pedra para descansar. A água seguia seu caminho em direção ao milharal e eu tentava me acalmar, pensando que talvez fosse apenas um pássaro. Porém, alguns minutos depois, o assobio voltou, desta vez um pouco mais longe. Era um som curto e repetido, claro demais para ser de um animal. Era evidente que alguém estava fazendo aquilo de propósito. Levantei-me com o coração acelerado e caminhei alguns passos em direção à escuridão, tentando descobrir de onde vinha. Iluminei, mas só vi o reflexo da água brilhando e nada mais. Na segunda noite decidi fazer o mesmo de sempre, embora ainda tivesse aquele assobio estranho em mente. Deixei o candeeiro apoiado sobre uma pedra enquanto ajustava o fluxo da água e, ao voltar o olhar, notei algo entre as árvores. Era uma forma mediana, maior que um cachorro, mas o que me gelou foi que seu rosto não correspondia ao de um animal normal.
Era como se tivesse traços humanos desproporcionais e olhos que refletiam a luz do candeeiro, mesmo que eu só o estivesse vendo de relance. Vi aquilo apenas por alguns segundos antes que desaparecesse entre a vegetação. Foi suficiente para que meu cachorro se arrepiasse todo e começasse a rosnar com um nervosismo que eu nunca tinha visto nele. Ele era um animal tranquilo, acostumado à vida no campo, e jamais o tinha visto reagir daquela forma. Ele ficou em guarda, com os dentes à mostra, olhando travado para a escuridão. Isso me deixou claro que não era apenas imaginação minha. Naquela noite voltei para casa mais apressado do que de costume e não consegui dormir tranquilo. Tentava me convencer de que talvez fosse um cachorro doente ou algum animal do mato. No dia seguinte, contei para minha esposa. Ela me ouviu e, embora não quisesse demonstrar medo, disse para tomar cuidado, caso fosse uma onça. Isso explicaria os rosnados do cachorro e o silêncio estranho entre as árvores. Por isso, às vezes, ela decidiu me acompanhar. Quando vinha comigo, eu me sentia um pouco mais tranquilo, embora ao mesmo tempo tivesse medo de expô-la a qualquer coisa que pudesse estar rondando. Ela caminhava ao meu lado com o xale bem preso e o olhar fixo no caminho. Houve uma noite em particular que lembro bem. Antes de sair de casa, minha esposa pegou um pequeno frasco que continha azeite que o padre nos deu. Quando chegamos à beira da plantação, ela o abriu e começou a espargir sobre a terra e sobre o caminho que levava até a vala de irrigação. Ao mesmo tempo, orava pedindo proteção. Eu a observava em silêncio, tentando esconder minha inquietação, mas por dentro sentia certo alívio ao vê-la fazer aquilo. Naquela noite não ouvimos nenhum assobio nem vimos nada estranho, mas a tensão permanecia. Cada sombra parecia mais escura do que o normal e cada som do campo nos deixava em alerta. Com o passar dos dias, o coração acelerado cresceu. Eu tentava manter a calma para que meus filhos não percebessem nada, mas à noite já não me sentia seguro no mesmo lugar onde trabalhei a vida inteira com confiança. O simples fato de me aproximar do canal de irrigação me fazia lembrar daqueles olhos que tinha visto brilhar entre as árvores. E embora tentasse me convencer de que não era nada fora do comum, meu cachorro sempre parecia mostrar o contrário. Agora também havia algo mais perturbador ainda. Bom, era uma sensação constante de que cada vez que eu caminhava pelo caminho ou me abaixava para abrir a porteira do terreno, algo me seguia em 4 patas. No início pensei que fosse só coisa da minha cabeça, mas logo se tornou impossível de ignorar. Enquanto eu avançava, podia escutar o som na terra. O som parava bruscamente cada vez que eu ficava parado. E o mais inquietante era que meu cachorro também percebia. Ele estava sempre alerta, com as orelhas eretas e os olhos fixos nas partes escuras do caminho. O tempo todo ele levantava o focinho como se sentisse o cheiro de algo que eu não conseguia perceber. Em algumas ocasiões, enquanto estava inclinado sobre a água, um cheiro estranho me atingia na cara. Era um cheiro fraco, parecido ao de quando se apaga um tronco em brasa. Não havia motivo para que esse aroma de queimado viesse do mato ou da terra úmida da vala. Cada vez que o sentia, meu coração acelerava e eu acabava recolhendo minhas coisas mais rápido que o normal. A rotina deixou de ser tranquila. Eu saía para o campo com a sensação de que a qualquer momento algo iria saltar sobre mim. Meu cachorro não desgrudava do meu lado e seus rosnados se tornaram tão normais que já não me traziam segurança, mas mais nervosismo. Era como se ele confirmasse que o que eu percebia era real. Numa tarde, quando o sol já se escondia e restava pouca luz do dia, finalmente eu o vi com clareza. Eu estava fechando a comporta e ajeitando umas pedras para que a água não se desviasse. De repente, o ambiente ficou em silêncio absoluto. Foi então que senti outra vez os passos ao meu redor e, ao levantar os olhos, eu o encontrei. Aquela coisa estava em pé, sobre 2 patas, do outro lado do canal de água.
Sua silhueta era alongada e coberta por uma pelagem rala, e era como se estivesse queimada em algumas partes. Ainda assim, os ossos marcavam sob a pele, dando-lhe a aparência de um animal desnutrido. A cabeça era de um cachorro, mas com um focinho mais longo do que qualquer coisa. E o mais perturbador de tudo eram seus braços. Eram grandes demais para o tamanho do corpo e pareciam braços de uma pessoa. Fiquei paralisado por apenas alguns segundos, mas foram suficientes para sentir um terror que jamais tinha conhecido. Então aquele demônio, pois só posso chamar assim, avançou em minha direção com rapidez, tentando atravessar o canal de água. Não pensei em mais nada, simplesmente saí correndo. Meu cachorro corria ao meu lado, latindo desesperado, mas também com o rabo entre as pernas. Sentia o medo dele tão claro quanto o meu, e isso me fez correr ainda mais rápido. Cada passo parecia me pesar o dobro, e eu sentia na nuca a presença daquela coisa, como se pudesse me alcançar a qualquer momento. E talvez alguém ache minha reação um pouco exagerada, mas eu sempre acreditei em coisas do além. Desde que tinha uso de razão, minha família falava disso, inclusive parentes próximos já haviam experimentado. Quando finalmente vi a forma do meu lar, não pensei em mais nada além de cruzar a entrada. Cheguei com o peito prestes a explodir, e assim que pus um pé para dentro, me virei para ver se aquilo tinha me seguido. Não havia nada, nem galhos se agitando, nem pegadas na terra. O silêncio era absoluto, tão profundo, que até o latido do meu cachorro havia cessado. Fiquei parado por um instante, com o suor frio descendo pela testa, tentando entender o que havia acontecido. Contei tudo para minha esposa. Ela me escutou com o rosto pálido e, sem dizer qualquer palavra, foi buscar o vidrinho com azeite. Com passos firmes, saiu para o quintal e começou a jogar na entrada, no curral e no caminho que levava ao canal de água. Eu me juntei a ela e rezamos juntos com um medo que permaneceu em nossos corpos por dias inteiros. Dormimos pouco naquela noite, cada ruído nos fazia saltar na cama e o cachorro não parou de vigiar a porta até amanhecer. Eu temia pelos meus filhos, a quem não deixamos sair até o dia seguinte. Quando minha família soube do que havia acontecido, houve preocupação e também medo. Nem todos acreditaram em mim no início, mas meu tio foi um dos que me ouviu com mais seriedade. Ele era um homem mais velho, acostumado às histórias do campo e às crenças antigas que muitas vezes os jovens da cidade preferem ignorar. Depois de me ouvir descrever a criatura, me olhou e disse sem papas na língua que o que eu tinha visto não era um animal. Segundo ele, tratava-se de um lobisomem. Aquela palavra me gelou porque eu já a tinha ouvido desde criança, nas conversas dos mais velhos. Meu tio falava com firmeza e dizia que os lobisomens podiam tomar a forma de um animal, mas que sua essência continuava sendo humana e que por isso a criatura parecia ter braços como os nossos. Ele garantia que se não fizéssemos algo, esse ser continuaria rondando até encontrar uma maneira de entrar na casa. Nos explicou o que devíamos fazer. Disse que era preciso acender troncos de aroeira vermelha ao redor da casa e mantê-los queimando até o amanhecer. O que mais nos surpreendeu foi quando ele apontou para minha esposa e disse que precisávamos de um feixe de seu cabelo. Segundo ele, ao queimá-lo junto ao fogo, a fumaça agiria como uma barreira contra o que estava nos perseguindo. Meu tio não chegou de mãos vazias e trouxe consigo um punhado de cinza escura guardada em um pote de vidro. Disse que era terra de cemitério e que com ela marcaria cruzes nos 4 cantos da casa. Enquanto o fogo estalava nos troncos, começou a traçar aquelas marcas em silêncio. O cheiro do cabelo queimado logo se misturou à fumaça do fogão. Eu fiquei observando tudo, tentando manter a calma, embora por dentro me sentisse cada vez mais inquieto. Rezamos juntos durante horas. Meus filhos dormiam sem entender o que acontecia, e minha esposa repetia as orações de olhos fechados, com o rosário na mão. Aquela noite foi eterna.
O vento soprava forte e às vezes parecia arrastar sons distantes, mas o fogo permanecia aceso e nós não deixamos de rezar. Quando finalmente amanheceu, o cansaço pesava em todo o meu corpo, mas algo havia mudado. Desde aquela madrugada, as coisas se acalmaram. O cachorro deixou de ficar inquieto e voltou a se comportar como antes, tranquilo e obediente. À noite já não se ouviam ruídos estranhos ao redor da valeta, e pude voltar às minhas tarefas sem sentir que alguém me espreitava a cada passo. Era como se aquela presença tivesse desaparecido de repente. Por um tempo voltei a ter paz, mas as lembranças não me abandonavam. Cada vez que eu passava perto das árvores, minha mente me devolvia a imagem daquele rosto. Tentava não pensar muito, mas era inevitável. Alguns dias depois, enquanto fechava uma das comportas do canal ao entardecer, o silêncio do campo ficou mais pesado do que nunca, e então eu o ouvi. Um assobio distante, arrastado pelo vento. Era o mesmo som que havia marcado o início de tudo, suave e tirando com a minha cara. Fiquei com o olhar fixo na valeta e o coração acelerado. Esperei que se repetisse, mas não voltou. Essa foi a última vez que ouvi. Jamais voltou a aparecer, nem o assobio, nem a criatura. Ainda assim, cada vez que passo por ali, noto um silêncio estranho, diferente do resto do campo. É como se algo tivesse ficado oculto à espera. Já se passou tempo desde aquela experiência, mas compartilho com vocês porque fui testemunha das coisas horríveis que acontecem no mato. Por favor, curta e se inscreva se você estiver gostando. Agora continuamos. Quando eu tinha 9 anos, na escola, nos deram como tarefa visitar o Museu de Antropologia, na Cidade do México. Fui com minha mãe e um colega que também levou a mãe. Estávamos no jardim do museu quando vimos um homem que trabalhava para o governo. Ele usava terno preto, óculos escuros, era alto, gordinho e de pele clara. Eu olhava as esculturas com minha mãe quando o homem se aproximou e começou a explicar sobre uma escultura que parecia uma sereia. Naquela época, por volta de 2010, estavam na moda vídeos de sereias captadas em câmera no YouTube. Inocentemente eu disse que acreditava que sereias existiam. O homem me olhou, sorriu e perguntou em voz baixa: "Quer que eu te conte um segredo?" Eu disse que sim, e ele respondeu que sereias realmente existiam. Depois se aproximou mais e disse: "Eu trabalho para os governos americano e mexicano. Sei de muitas coisas que a humanidade ainda não está preparada para saber." Ele pegou o celular da época e me mostrou fotos em que aparecia ao lado de corpos sem vida com fisionomia de sereias. Juro por Deus que minha mãe também viu. Ela se lembra até hoje. Pareciam fotos de escavações submarinas com várias pessoas do governo presentes. Eu, como criança, fiquei animado por finalmente saber a verdade. Mas minha mãe ficou assustada. Perguntei por que não mostravam essas provas às pessoas, e ele disse que a humanidade não estava pronta para saber o que existe no mar. Logo depois, minha mãe me puxou e disse que tínhamos que ir embora. Me despedi e em poucos minutos ele desapareceu. Nunca mais o vimos. Até hoje lembro disso com minha mãe. E ficamos pensando o que aconteceu com aquele misterioso funcionário do governo. Depois de ver aquelas fotos, nunca mais duvidei que sereias existam, e tenho certeza de que o governo esconde muitas coisas obscuras. Quando eu era criança, estudei em uma escola fundamental que ficava bem ao lado de um convento. Não sei se devo mencionar o nome, pois não gostaria que fosse visto como algo negativo. Como estudei lá no fim dos anos 90,
talvez muitas coisas já tenham mudado. Eu tinha 2 amigos muito próximos e estávamos sempre juntos naquela escola. Normalmente no recreio, andávamos por todos os cantos. Foi numa manhã, durante o intervalo, que soubemos que os professores teriam uma reunião e o recreio seria estendido por uns 20 minutos a mais. Foi aí que decidimos ir a um lugar onde era completamente proibido entrar. Essa escola tinha uma espécie de depósito separado. Esse depósito tinha uma porta no fundo, que já tínhamos visto algumas vezes. Só podíamos entrar lá acompanhados de um professor que tivesse a chave, e apenas quando pediam para pegar ou guardar algo. Lá ficava todo tipo de material da escola. Bom, nesse recreio, um dos meus amigos chegou correndo e disse que a porta do depósito estava aberta. Estávamos apenas no 5º ano, éramos pequenos e aquilo nos chamou muito a atenção. Fomos correndo até lá e, embora a porta tivesse cadeado, estava escancarada. Meu amigo tentou abrir, conseguiu, então entramos. Aquele quarto sempre era muito frio, gelado mesmo. Assim que entramos, fomos direto para a porta do fundo, que também não estava trancada, apenas presa por um trinco antigo. Quando abrimos, o barulho do metal rangendo era assustador. Assim que conseguimos abrir, vimos que havia um corredor que descia. Não era uma escadaria completa, mas tinha uns 4 degraus e depois o caminho seguia em declive. O chão era feito de pedras antigas, bem diferentes do piso do resto da sala. Começamos a andar. O lugar era muito escuro e um vento gelado soprava de dentro. Avançamos alguns metros até que uma voz atrás de nós nos fez gelar por completo. Pulamos de susto. Na entrada da descida, vinda da bodega, havia uma mulher que pensamos ser uma professora. Perguntou o que estávamos fazendo ali, usando aquele tom típico que os professores usavam para nos repreender. Não soubemos o que responder. Tínhamos certeza de que iríamos levar uma bronca terrível. A luz que vinha de trás só deixava ver a silhueta dela em contraluz. O cabelo era volumoso, quase embaraçado e parecia mesmo usar um uniforme de professora. Ela nos repreendeu dizendo que iríamos nos dar muito mal e então saímos, cabisbaixos, já sentindo o peso da bronca. Mas quando já estávamos quase na saída da bodega, um dos meus amigos perguntou onde estava a professora. Viramos e vimos a porta do túnel aberta, só que estávamos completamente sozinhos. Não havia ninguém atrás de nós. Saímos correndo de lá. Eu ainda fechei a porta às pressas, mas a do túnel ficou do jeito que estava, aberta, como quando aquela mulher nos expulsou dali. Nenhum professor percebeu o que tinha acontecido. Aquele susto nos marcou para sempre. Mais tarde, lembrando e conversando entre nós, tínhamos certeza de que nenhum professor nos tinha visto naquele recreio. Além disso, não reconhecíamos aquela mulher. A silhueta não se parecia com a de nenhuma professora que conhecíamos e a voz também não era familiar. Nossa escola não era grande, não tinha tantas salas assim, então conhecíamos bem todos os professores. Mesmo com todo o medo que sentimos, nunca mais nos aproximamos daquele lugar. Os anos se passaram, chegamos ao 8º ano e nunca fomos rebeldes ou algo do tipo. Mas ganhamos confiança em um professor que se tornou nosso favorito, o mais jovem da escola, apesar de já ter muitos anos de trabalho lá. Contamos a ele o que havia acontecido conosco no 5º ano. Ele costumava brincar conosco e tinha bastante proximidade. Contamos durante um recreio em que estávamos sozinhos com ele. Ele nos pediu para nunca comentar isso com os outros professores. Disse que tínhamos escapado de uma bronca severa, que poderiam até nos suspender ou, dependendo do humor deles, nos expulsar. Nós dissemos que nunca mais pensaríamos em entrar lá, e então revelamos a parte da professora que nos expulsou. O professor, que antes parecia apenas nos dar um conselho, ficou visivelmente preocupado. Ele perguntou como era a tal professora. Descrevemos a silhueta,
principalmente o detalhe do cabelo volumoso. Foi então que ele nos contou, em tom muito sério, que já tinha ouvido histórias sobre aquilo. Disse que desde que começou a trabalhar na escola, colegas o aconselharam a nunca ir sozinho ao depósito. Muitos professores e até alguns alunos afirmavam ter visto ali uma mulher que parecia ser professora, mas ninguém sabia quem era. Com o tempo, ouviu relatos de colegas que tiveram de consolar alunos apavorados após passarem por algo semelhante naquele local. O professor disse que havia um túnel de verdade, longo e inclinado, que descia cada vez mais. Ninguém nunca teve coragem de explorá-lo até o fim. Alguns diziam que levava até fora do bairro, mas nunca souberam até onde realmente chegava. Mesmo sabendo disso, ninguém nunca tentou fechá-lo porque diziam que era parte da história da cidade. Talvez a escola tivesse sido no passado parte do convento ou de outra instituição parecida. Ele contou também sobre outra sala no fim do corredor, ao lado da de informática. Sempre esteve fechada, com as janelas cobertas por dentro com jornais e papelão. Quando perguntamos o que havia lá, ele respondeu que só bancos e um quadro negro, mas que a sala havia sido abandonada havia muito tempo porque não conseguiam limpá-la. Segundo ele, alunos de outra turma já haviam tido experiências terríveis naquela sala, ao ponto de precisarem chamar os pais, porque afirmavam ter visto a mesma mulher misteriosa lá dentro. Foi então que os professores decidiram trancá-la para sempre. Mesmo assim, relatos continuaram. Passos de salto alto vindos de dentro, batidas nas janelas e a porta sendo empurrada. Padres chegaram a ir nos fins de semana para benzer o local, mas nunca funcionou. Eu me lembro bem daquela sala sempre fechada, tapada por dentro. Uma vez tentamos olhar por uma fresta na janela, mas só vimos um espaço abandonado, cheio de móveis velhos. Nosso professor nos fez prometer que não contaríamos a ninguém. E ao percebermos que ele nunca disse que estava brincando, entendemos que falava sério. No fim, o que vivemos nunca deixou de ser real para nós, porque nós mesmos vimos aquela professora. Nós mesmos entramos no túnel. Então, tudo aquilo que ouvimos depois só confirmou o que já sabíamos. Aquilo de alguma forma era verdade.